Substâncias orgânicas, carboidratos. A aula de hoje nós vamos estudar os hidratos de carbono ou carboidratos. São moléculas energéticas utilizadas por todos os seres vivos para obter energia para suas atividades metabólicas. Produzidas na fotossíntese em sua maioria, com exceção da galactose, produzida pelas glândulas mamárias dos mamíferos. Constituídos principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, os carboidratos são extremamente frequentes na nossa alimentação diária. Apresentam função energética, um certo número de carboidratos, e alguns deles têm função estrutural, entram na formação de estruturas plásticas, ou melhor, de componentes do corpo, tanto vegetais quanto animais, quanto outros tipos de seres, fungos e outros. Analisaremos então os carboidratos de uma forma genérica. Aqui eu tenho outros nomes dos carboidratos. Posso denominar hidrato de carbono, glicídio, sacarídeo, ósis, osídeos, glúcidas e o nome popular açúcares. Só que nem todo carboidrato é um açúcar. Na verdade, os açúcares são carboidratos de sabor doce. Então, a celulose, por exemplo, não tem sabor doce. Então, eu não vou chamar de açúcar. Mas a glicose vou chamar de açúcar devido ao seu sabor doce. Ok? Bom, os carboidratos são classificados em 3 grupos. O grupo dos monossacarídeos, ou açúcares simples. O grupo dos oligosacarídeos, vamos detalhar melhor daqui a pouco. E o grupo dos polissacarídeos. Analisando inicialmente, então, os monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? Bom, são carboidratos mais simples da natureza. Quimicamente podem ser classificados como aldeídos ou cetonas. Repare o gliceraldeído, na verdade tem essa terminologia aqui, ó, COH, que é o radical que caracteriza um aldeído. Ou então alguns carboidratos podem ser caracterizados como cetonas. Observe a dihidroxiacetona, que tem aqui, ó, carbono com ligação dupla com átomo de oxigênio. Então, o radical que caracteriza uma cetona. Portanto, alguns são aldoses, outras são cetoses. Vamos analisar isso mais tarde. Todo monossacarídeo apresenta de 3 a 7 carbonos, no mínimo 3, no máximo 7. E se encaixa na fórmula geral que está representada aqui. Na verdade, o número de carbonos, o número de hidrogênios e oxigênios pode ser representado nessa fórmula. E se o mínimo de carbonos é 3, para n igual a 3, então, você tem a fórmula C3H6O3. Nome desse tipo de carboidrato, triose, é um nome genérico. Para n igual a 4, C4H8O4, são as tetroses. C5H10O5 são as pentoses. C6H12O6 são as hexoses. E, finalizando, C7H14O7, as heptoses. Observe que eu coloquei 2 asteriscos aqui em pentoses e hexoses. Por que isso? Porque são os carboidratos mais frequentes e os que a gente vai analisar exemplos. Agora, existe uma exceção à fórmula geral, que é a desoxirribose, encontrada nas moléculas de nucleotídeos, componentes do DNA. C5H10O4. Repare que não obedece à fórmula geral, como a maioria das pentoses, ó, C5H10O5. Quem são os monossacarídeos? Bom, a estrutura do monossacarídeo, aqui eu tenho uma série das aldoses. Moléculas com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, com 4, com 5, com 6, essa sequência inteira de moléculas, como exemplos, altrose, glucose, gulose, idose, galactose, talose e outras, com 6 carbonos, com 5, com 4 e com 3, são aldoses. Você consegue identificar por que aldose? Veja esse radical, COH. Lembra não, caracteriza os aldeídos. Exatamente por isso. Olha o nome desse composto, gliceraldeído. É um aldeído por causa desse radical, COH, ok? Mas existem também os monossacarídeos, que a gente considera a série das cetoses. Por que cetoses? Por causa deste radical, CH, ligação dupla, carbono, ligação dupla com oxigênio, que caracteriza uma cetona.
Portanto, existem também monossacarídeos de 3, de 4, de 5, de 6 carbonos, né, que são classificados como cetoses. Aqui a gente tem alguns exemplos de hidroxiacetona, a ribulose da fotossíntese, a frutose, os mais conhecidos, e outros menos conhecidos. Vamos primeiro citar exemplos de pentoses, as pentoses mais frequentes na natureza. A ribose, observe a fórmula, é uma pentose por isso, porque tem 5 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Observe a fórmula, que você não tem que decorar inicialmente, mas repare que no carbono 2 existe um hidrogênio aqui ligado e uma hidroxila. O carbono faz uma ligação com este carbono, outra ligação com o carbono 3, uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com a hidroxila. Observe, a hidroxila caracteriza a ribose. Este tipo de carboidrato, que não tem função energética, tem função estrutural, é encontrado compondo as moléculas de RNA. Os RNAs mensageiros, ribossômicos, transportadores, todos eles são formados por esse tipo de ribose. É um dos componentes. Também compõem as moléculas energéticas, as verdadeiras baterias energéticas, que a gente denomina adenosina trifosfato, que será estudada num outro momento. Mas em sua composição entra a ribose. Comparando este carboidrato com o carboidrato ou a pentose do DNA, a desoxirribose, observe a fórmula, um átomo de oxigênio a menos. E é isso que diferencia, logicamente, a desoxirribose da ribose. Observe aqui, quadriculado, a hidroxila na ribose, no carbono 2 da ribose, e apenas um hidrogênio no carbono 2 da desoxirribose. Logicamente que desoxirribose tem um oxigênio, um átomo de oxigênio a menos, e é o que caracteriza, é o que diferencia esta molécula dessa, ok? Ambas têm função estrutural. Já as exoses, nós temos 3 exemplos clássicos. O primeiro é a glicose, que é uma exose, está aqui, ó, C6H12O6, fórmula cíclica e fórmula linear. Onde é que eu encontro a glicose? A glicose é um tipo de aldose, encontrada frequentemente no sangue dos animais. Nosso sangue tem uma média de 80 miligramas por milímetro cúbico de sangue. Nos vegetais, por conta da fotossíntese, a glicose também é muito frequente. E no mel, 70% do mel aproximadamente é glicose, altamente energético. Função da glicose, fonte de energia. Energia utilizada por todos os seres vivos e obtida através ou da fermentação alcoólica, lática, acética, ou então respiração aeróbia, que serão estudados, processos que serão estudados em um outro momento, ok? Molécula de glicose é o primeiro carboidrato do tipo exose, que funciona como uma fonte energética, ok? A frutose é um isômero da glicose, ou seja, tem a mesma fórmula molecular, mas tem uma disposição de átomos diferente. Observe, voltando à glicose, observe aqui, ó, carbono, essa ligação dupla com o oxigênio. Agora olha onde está a ligação dupla com o oxigênio, na frutose, no carbono 2. Devido à disposição de átomos diferente, as moléculas são diferentes, lógico. Né? Não podem ser consideradas a mesma molécula, exatamente porque tem a mesma fórmula molecular. Disposição diferente atômica caracteriza substâncias diferentes. Bom, frutose é uma cetose, encontrada nos vegetais e também no mel. Em torno de 10% do mel, de 1 litro de mel, é praticamente frutose. Certo? Função energética. O terceiro exemplo é a galactose, um componente do açúcar do leite. Sabemos que o açúcar do leite é a lactose. Porém, uma de lactose é formada por uma galactose unida a uma glicose. Mas a galactose tem aqui, ó, a mesma fórmula da glicose e da frutose. Portanto, são substâncias isômeras. A forma cíclica, que eu não vou discutir, a fórmula linear, forma linear da molécula, que também tem uma disposição diferente das hidroxilas quando comparado com as duas anteriores que a gente citou. Certo? Função energética. Contida no leite, a criança, o lactente, que aproveita esse tipo de carboidrato, na verdade aproveita isso como fonte de energia. Ok? Segundo grupo dos carboidratos, denominado oligosacarídeos. Oligo significa alguns. Então,
O que é um carboidrato do tipo oligosacarídeo? É uma molécula maior, formada pela união de alguns monossacarídeos. Esses alguns variam de 2 até 10. Então, disacarídeo, trissacarídeo, tetrasacarídeo, penta, hexa, hepta, octa, nona e decasacarídeo são classificados como oligo, porém, dentre eles, o grupo mais importante é o disacarídeo. Exemplos. Nós temos aqui duas moléculas de monossacarídeos, uma galactose e uma glicose. Observe essa hidroxila da galactose e esse hidrogênio da glicose. Por reação química, síntese por desidratação, já discutida na aula de água, sai a hidroxila e o hidrogênio, deixando ligação livre neste carbono e nesse. Lógico que carbonos com ligações livres, esse oxigênio, aliás, acaba redispondo a ligação e fazendo a ligação com o carbono de K. Repare, o oxigênio da hidroxila que ficou faz a ligação com o carbono de K. E lógico que, unindo a glicose na galactose, você tem o açúcar do leite, que é a lactose. Esta é uma síntese por desidratação, devido à saída de água como subproduto da reação. Ok? Eu tenho aqui embaixo um disacarídeo, que é a lactose. Outros exemplos? A união de duas de glicose, também por síntese por desidratação, forma o composto maltose, um disacarídeo típico dos cereais, frequente nos cereais. Aqui, novamente, a união de galactose e glicose, glucose ou glicose, né, formando a lactose, típica do leite materno, portanto, fonte de energia, ambas são energéticas. E o último exemplo aqui, o mais frequente usado na indústria, que é a sacarose. Não importa se é açúcar mascavo, demerara, granulado, refinado, super refinado, açúcar de confeiteiro, não interessa. Todos eles são sacaroses, formado por duas moléculas de monossacarídeos unidas, por uma ligação chamada ligação glicosídica. A glicose reage com a frutose, formando uma disacarose. Aqui eu tenho 3 exemplos de disacarídeos, então, ambos energéticos. Ok? Terceiro grupo de carboidrato são os polissacarídeos. Repare a palavra poli, vários carboidratos unidos, especialmente vários monossacarídeos unidos. Esse tipo de carboidrato encontrado numa série de organismos não tem sabor doce. A gente coloca na boca e não tem sabor doce, a gente não digere alguns deles. Não temos enzimas para isso. Mas vamos falar melhor disso. O que é um polissacarídeo? Bom, são moléculas gigantescas, são polímeros, né? São cadeias longas de unidades menores, os monômeros. Meros significa parte, mono, uma parte. Poli, vários, meros, partes. Então, cadeias longas com muitas partes. Essas partes são os monossacarídeos, ok? Então, são longas cadeias de monossacarídeos. Coloquei aqui só uma classificação que complementa a informação. Repare, nós vamos chamar de homopolissacarídeos aqueles que são utilizados como armazenamento de energia, o amido nos vegetais, o glicogênio nos animais, aqueles também com componentes estruturais de parede celular de vegetais e do exoesqueleto de vários animais, como artrópodos, aranhas, escorpiões, insetos e outros, como a celulose na parede celular vegetal e a quitina nos exoesqueletos. São homopolissacarídeos. Existem os heteropolissacarídeos, que são associações de compostos, que compõem estruturas da parede celular de bactérias, por exemplo, a substância chamada peptídeo glicano, que é encontrado na parede celular de bactérias, especialmente do Staphylococcus aureus, que será estudado num outro momento, numa outra aula, ok? Então, classificamos os polissacarídeos em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Vamos aos principais exemplos para fechar essa ideia de carboidrato. Primeiro, a celulose, carboidrato muito frequente na natureza. É o mais frequente de todos. Posso dizer que esse carboidrato abunda na natureza. Possui função estrutural, por quê? Porque compõe a parede celular de cada célula vegetal. Então, você lembra que a célula vegetal tem a membrana plasmática e envolvendo a membrana plasmática desenvolve-se parede celular primária, secundária, né, com a lamela média também separando uma célula da outra. Porém, isso pode ser visualizado na aula de membrana plasmática, membranas celulares, neste mesmo site, tá? Então, estrutura espacial muito linear. São cadeias longas de moléculas de glicose unidas.
acabam formando fibras alongadas, repare aqui na foto, né, fibras de celulose. Insolúveis em água, portanto, de função estrutural, não é energética. Nós não temos enzimas para digerir a celulose. Alguns organismos da natureza até apresentam, por exemplo, bactérias que fazem mutualismo com o boi, com os ruminantes, acabam digerindo a celulose para eles. A triconinfa, um protozoário que faz também mutualismo com o cupim, acaba digerindo a celulose para ele. Por isso o cupim come madeira. Mas, na verdade, poucos organismos têm celulase, a enzima que digere celulose. Ok? Função estrutural. Não digerido por nós. O amido, segundo exemplo vegetal. Celulose, agora amido. O amido é uma cadeia longa de moléculas de glicose também, só que é uma cadeia ramificada, não uma cadeia linear como na celulose. É a reserva energética dos vegetais. O excesso de glicose produzido na fotossíntese origina moléculas de amido, que são longas cadeias, que acabam sendo armazenadas em todas as áreas vegetais. São milhares de moléculas de glicose, encontradas então armazenadas em raízes, caules, folhas, frutos, sementes e uma série de estruturas vegetais. Ok? Reserva para mais tarde. Então o amido não é uma fonte de energia direta, mas é uma reserva guardada para depois. De origem animal, nós temos dois exemplos clássicos. A quitina, também são longas cadeias de glicose, mas associadas à molécula de lipídio. Então, você tem aqui, a quitina é um mucopolissacarídeo, é uma associação lipídio-carboidrato. Porém, compõe o exoesqueleto de artrópodos, a parede celular dos fungos também. Lembra que a parede celular vegetal é de celulose, mas fungo não faz fotossíntese. Então, usa substâncias de origem animal, especialmente a quitina. A quitina é uma substância córnea, rígida, né, e insolúvel em água. Portanto, função estrutural, certo? Para finalizar, eu tenho aqui o glicogênio. O glicogênio são longas cadeias de glicoses, também ramificadas, que se agregam aqui no interior das células, formando grãos, pouco solúveis e muito ramificada a cadeia de glicogênio, tá? Constituído apenas por glicoses associadas, unidas por ligações químicas do tipo alfa-1,4 e alfa-1,6. Aqui é a posição do átomo em que ocorre a ligação. Não vamos discutir isso, vou deixar para o seu professor de química. Não tem finalidade em biologia, você está discutindo que tipo de ligação química na molécula se faz com a outra. Portanto, encontrado especialmente armazenado no fígado e nos músculos. Toda a musculatura armazena glicogênio. Por quê? Porque é uma reserva de energia dos animais. Quando fazemos um exercício forçado, a glicose circulante no sangue acaba sendo utilizada como fonte de energia. Mas para evitar a hipoglicemia, a queda da taxa de glicose, o glicogênio é mobilizado no fígado e nos músculos para poder manter a glicemia normal. Ok? É uma reserva dos animais e fungos também. Então, enquanto o glicogênio e a quitina são de origem animal, a celulose e o amido são de origem vegetal. Ok? Estude sempre, um abraço e até a próxima aula.